já são praticamente 8 horas, tá? Então vamos dar início aos estudos nossos de hoje. Pessoal, hoje nós estamos aí com a Cris de Pascoal, tá? Ela vai falar para nós sobre alguns assuntos. O pessoal que quiser fazer perguntas, podem fazer pelo chat, tá, pessoal? Tranquilamente, a gente vai passando as perguntas, e a Cris também pode ir lendo as perguntas. O pessoal que preferir usar o fone, pode usar o fone, não tem problema nenhum, tá? Vamos todo mundo procurar interagir, ok? Então, Cris, hoje a gente está então com este assunto, para mim é um assunto muito interessante, né, porque é um assunto que eu gosto muito, de contatos, alienígenas, confederações, transcomunicação, curas, implantes, enfim, tudo aí o que o pessoal quiser saber, hoje a gente vai poder te perguntar, né, Cris? Então vamos fazer o seguinte, Cris, vamos começar passando para o pessoal a transcomunicação. O que vem a ser um trabalho de transcomunicação, que tu também faz parte também, né, Cris? Sim, faço parte há 25 anos, lado a lado com Sônia Rinaldi, né, na pesquisa de transcomunicação instrumental. Transcomunicação instrumental, para quem não sabe, é a captação de vozes e imagens do além. Tem uma defesa de tese na Universidade Católica PUC, aqui em São Paulo, né, e onde a Sônia foi alertada para que não abrisse muito jogo sobre esse trabalho, porque, lógico, vai mexer bastante com as religiões, né. Perguntando o que é TCI. TCI é transcomunicação instrumental, ou seja, captação de vozes e imagens do além por meio de aparelhos eletrônicos, dispensando os médiums. Esse trabalho que a Sônia encabeça há mais de 30 anos, dentro do próprio IPAT, do Instituto Internacional de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação, nós temos um pool de investigadores onde todos os fenômenos são autenticados à luz da ciência, ou seja, se um falecido vem a se comunicar por meio de computador, essa voz que foi captada é analisada com a voz do falecido, geralmente a família tem uma gravação dele em vida para ver se tem, se ela bate, né? Existe um computador dentro do IPAT, um programa que faz esse tipo de análise, né? E esse programa, inclusive, a própria NASA também tem, e ele sempre, quando é voz de pessoas que morreram, ele dá, por exemplo, 99% do ISO pessoal da pessoa, entendeu? Porque a voz é uma identidade sonora. Também perguntando aqui se os eletrônicos captam vibrações mais sutis, espiritual, mental. Olha, pela pesquisa de transcomunicação instrumental, parece que sim, porque talvez a gente não saiba, mas para quem estuda física quântica, pensamento é uma onda, né? Então, na transcomunicação é captado uma forma de pensamento talvez mais densa, onde é manipulados os fótons e modulado. Como eles fazem isso, nós ainda cientificamente não temos como saber, mas que é captado e é real, a ciência já está comprovando. Legal, Cris. E, Cris, quanto na parte de alienígenas, tá? O pessoal quer muito saber também. Tem alguma novidade? Quais são as novidades para passar para o pessoal aí a respeito de extraterrestres? Olha, Su, eu vou falar, há pouco eu estive com o Eric von Däniken, um dos maiores pesquisadores da área arqueológica, né? E estive com ele em uma entrevista e logo após na palestra, como já falei há pouco, e dentro desse trabalho do próprio Enigmas, eu já estive com praticamente todos os pesquisadores da área ufológica e vários contatados também. O que nós sabemos é que algo contundente está para acontecer, né? E mesmo em transcomunicação eles dizem que eles estão chegando. Então, nós vimos que tem aumentado o número, né, de avistamentos, as pessoas estão mais atentas. Há pouco a Globo, com a Ana Maria Braga, noticiou o Gevaer, próprio Gevaer. Veja bem, para a Rede Globo, eu vou falar isso porque eu trabalho no SBT, que a TV Facebook é deles, né? Para uma Rede Globo chegar a falar desse assunto é porque existe algo eminente, real, para acontecer.
ou que já esteja acontecendo e a população ainda não saiba, entende? Ok, Cris. O Henrique está perguntando, Cris, se é possível realizar uma transcomunicação em casa. Ele tem muita vontade, até não sabe nem por onde começar. Na realidade é completamente possível. Existe um livro que a Sônia lançou chamando Gravando Vozes, que ela vem descrevendo nesse livro o passo a passo da captação de vozes do além, né? É muito simples, usado um aparelho de computador comum, com microfone, com algumas bolhas, né, que o próprio IPAT te fornece, essas bolhas são objetos de estudos do IPAT para facilitar a captação, porque eles precisam de um ruído de fundo, né, para poder modular, porque eles não têm o laringo chakra físico. Nós falamos porque nós temos o laringo chakra físico, né, e a gente consegue expulsar o ar através da nossa fala, mas como eles estão num padrão de onda mais sutil, eles precisam de um ruído de fundo, e eles modulam isso de forma, nós acreditamos, de uma forma mais científica, mais técnica, porque no além, pelo que nós percebemos desse trabalho de transcomunicação, existem muitos cientistas envolvidos com essa pesquisa e com essa comunicação interdimensional. A gente está tendo aí, Cris, bastante documentos, pelo menos nos Estados Unidos, né, já sendo liberados. Aqui no Brasil, esse procedimento está sendo também conivente com os ufólogos? Ou tu acha que está tendo alguma restrição? Olha, Suzana, pessoal, é assim, os governos eles vão liberando de acordo com o que os Estados Unidos vai permitindo também, tá? Eu tenho um primo que é ele foi um piloto da TAM, hoje ele tem um cargo bem mais alto, ele é instrutor de voo da TAM, e eles não podem liberar documentos oficiais sem a permissão, inclusive do pessoal. Como nós estamos aí na mão do FMI, os Estados Unidos praticamente mandam na informação, né? E quem tem informação tem poder, né? Essa é a grande realidade. E vai ser liberado de acordo com o que os Estados Unidos for abrindo também. E é lógico que as coisas estão aí cada vez mais evidentes para todos nós, né? Basta abrirmos o Google aí e colocar OVNIs, e a gente percebe a quantidade de captação de vídeos, de contatados que existem, né? Então a coisa está aí para todo mundo, só não vê quem não quer, né? A Kátia está perguntando, Cris, naquele filme Contato, a comunicação foi por transcomunicação? Eu estou tentando me lembrar desse filme. A Judy Foster, sim, foi por transcomunicação instrumental, uma mensagem cifrada, né? E foi o pessoal de Lira, de Vega, né, que fez contato. Que na realidade o pessoal de Lira e de Vega ele tem a aparência de felinos, assim, são humanoides com aparências felinas. Eu falo isso com conhecimento de causa, por conta de, na captação de transcomunicação com eles se mostram dessa forma. Mas foi por meio de transcomunicação. O pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat, tá? Quem não quiser usar o fone, alguém quer fazer alguma pergunta por fone, diretamente para Cris? Sérgio, quer fazer alguma pergunta? Kátia? Eu quero, mas eu acho que... bom, a Dani perguntou sobre os implantes, e depois então eu faço a minha pergunta. Sobre implantes? Isso, Cris. Poderia falar um pouquinho para nós sobre os implantes? Bom, como eu falei na rádio, né, é um assunto extremamente complexo e polêmico. O meu grupo pesquisa isso há mais de 25 anos. E o meio espiritualista também observa, né, esses casos de implantes. Participei de alguns locais que retiram implantes e percebi várias coisas. E alguns deles, inclusive, que ao invés de serem retirados, estavam sendo colocados. Porque em muitas religiões, para quem não sabe, está na mão do governo, essas religiões estão na mão de um governo oculto. E eles querem as pessoas assim, meio que seguidoras mesmo, que não pensem muito, que faça mais o papel de ovelhinha mesmo, entendeu? O que você gostaria de saber mais especificamente sobre os implantes? Cris, ainda sobre os implantes, uma outra questão também, os implantes, eles são feitos também, não só em corpo físico, né, mas também em corpo, no caso, no astral, né? Isso pode ser
Porque eu tenho alguns amigos também que têm feito projeção astral e que vieram me perguntar a respeito disso, que eles presenciaram todo a colocação dos implantes. Então, Suzana, tem 3 tipos de implantes, pelo que eu estudei, junto com o meio espiritualista, né? Tem o chip etéreo, que é colocado nas dimensões superiores, que serve para dar um upgrade na parte paranormal do indivíduo, né? O orgânico, que cresce no organismo junto com os outros órgãos, né? E tem o tipo físico, que é o mais utilizado aí o pessoal não confederado. Ele parece um chipinho de computador e é colocado em diversas partes do corpo, né? Na ufologia, os implantes eles estão muito relacionados com a questão de abdução, né? Mas para saber se foi abduzido mesmo, tem que ver se a pessoa teve o decorrente lapso temporal, né? Aquele período que a pessoa fica aí e só consegue se lembrar depois de uma hipnose, entendeu? Ok, Cris. E as pessoas... Bom, tu falou agora que somente por isso, para saber, né? Não tem outro jeito da pessoa saber. No caso, quem faz projeção astral também, sem ser abdução, né? Aí a pessoa... Então, tem vários casos, né? Na primeira hipótese que eu falei, né? Esses seres estariam monitorando a evolução da nossa própria espécie, entendeu? Semelhante ao que a gente faz com os animais aí que estão em extinção. E esses também eles estariam colaborando para um despertar consciencial nesta era de Aquários, nesse momento atual. Na segunda hipótese, praticamente, alguns seres extraterrestres ameaçados de extinção estariam buscando um meio de sobreviver aqui na Terra pela clonagem. Bom, é uma mera questão de capacitação tecnológica, clonagem, né? Independente da questão ética e moral, né? Eles não têm muito isso, esses que não são mais conscientes. Bom, mas a terceira questão é que eu falo o seguinte, é que, seja eles de uma forma ou de outra, algumas vezes mexem com o parapsiquismo, com o psiquismo das pessoas, e é o que eu tenho visto ao longo de 25 anos de pesquisa, né? Tá, e me diz uma coisa, qual é a finalidade desses implantes? A única finalidade Não existe uma única finalidade, né, Su? Existem várias finalidades de raças diferenciadas. O próprio Eric Von Däniken me falou que existem alguns que estão estudando o ser humano para ver nossa compatibilidade, para uma convivência pacífica, que na questão que o Eric me fala são seres de Orion e também de Lira, de Sirius A e Sirius B, né, que estão marcados na pirâmide. Então, assim, é muito difícil falar que raça tal está colocando esses implantes ou que é a outra raça, entende? Tudo isso ainda está no campo ainda na realidade, um campo de julgamento. A gente não pode falar, aquela raça faz isso, ela é ruim. A gente não sabe, na realidade, no meio científico e espiritualista, não se sabe ainda quais as raças que realmente colocam implante, mas sugere-se que são vários, entendeu? E também por várias finalidades também, pode-se dizer, né, o Cris? Porque assim como nós temos as raças, uma determinada raça, como o ser humano aqui, tá? Aqui nós temos seres humanos bons e ruins. Eu acredito também que possa ter também, né, em certas nações, esse mesmo problema de, né, seres bons e ruins dentro de uma mesma nação. Né? Não sei se eu estou errada, Cris. Está certíssimo, Suzana. A evolução é idêntica em vários planetas. Não existe uma padronização, né? Cada um está num nível de consciência, de compreensão, né? E a gente percebe por meio de projeção que, nesse caso, esses implantes do tipo etéreo, eles encontram-se alojados no sistema nervoso central do perispírito, ou do psicossoma, como eu falo na Conscienciologia, né? Onde repercute de forma destrutiva no corpo físico do implantado, entendeu? Esses implantes do tipo etéreo, eles são potencialmente negativos, eles são muito encontrados nas literaturas que eu li aí do José Lacerda, que trabalha com apometria, e mesmo em projeção da consciência, quem é levado para ver e estudar esses assuntos também consegue identificá-los.
E na questão das curas, Cris, a gente está vendo aí que esse comércio da nova era está cada vez aumentando, né? É uma especulação geral, né? Não está havendo mais assim um bom senso. É muita gente querendo fazer canalização, é muita gente querendo fazer energia daqui e dali. Isso aí está ficando algo assim meio incontrolável, né? Tudo por se falando, né, em seres extraterrestres, né? Eu acho que aquilo que tu recebe de graça, tu tem que dar de graça, mas não é o que está acontecendo. Isso quando se trata realmente de algo verídico, né, Cris? É verdade isso. Na realidade, as pessoas que estão tendo esses contatos são seres semelhantes a eles mesmos, né? Na realidade, se é que existe um contato ou se eles estão fazendo isso deliberadamente também, porque tem muita mistificação dos fatos. Vamos deixar bem claro aqui que seres evoluídos não querem seguidores. Eles não precisam de nenhum tipo de bugiganga cósmica para ajudar as pessoas, porque a própria energia consegue fazer isso, e energia é algo disponível e gratuito em todo o universo, né? Seres evoluídos, eles não vão ficar fazendo circo, né? Então o que a gente vê muito nas instituições, dessas pessoas que estão nessa vibe, né? São pessoas que falam muito mal de seres reptilianos, draconianos, mas estão no mesmo padrão de onda, de mistificação e manipulação, entendeu? Então usam conhecimento da área metafísica, espiritualista, não para ajudar as pessoas a crescer, mas para se engrandecer, né? Esquecendo que essa vida, ela é transitória, né, Suzana? Que tudo que nós semearmos, nós vamos colher um dia. Então é bom que a gente aprenda realmente a fazer o nosso máximo melhor possível, porque todo caminho realmente tem ida e volta, entendeu? Entendi, Cris. Cris, há uma pergunta que o Sérgio tinha feito, voltando à questão dos implantes. Ele queria saber se existem implantes específicos em lugares específicos do corpo, como na omoplata esquerda. Bem, eu devo esclarecer, né, que esses seres, eles conhecem partes do nosso cérebro, ainda desconhecidas pelos nossos cientistas aqui, e eles atuam sobre elas, levando muitas pessoas a realmente a fazer ter inúmeros comportamentos bem doentios, perversos, se drogarem, usarem religião para fascinação, usarem conhecimento para fascinação. A gente vê hoje assim algumas pessoas de repente surtar e matar um monte de gente. Você acha que de repente que a pessoa, se ela nunca teve um ponto de desequilíbrio, se a família nunca identificou um ponto de psicose nessa pessoa, por que de repente acontece isso? Né? Tem alguém que está por trás de tudo isso. Isso que a gente precisa entender, né? A gente também tem que entender que o nosso cérebro, ele é hierarquizado, né? As regiões mais antigas são mais resistentes, o ser humano também desconhece a ciência humana. E esses caras, eles atuam sobre diversas áreas. Uma delas está localizada, sabe aonde, Suzana? No sistema límbico, perto do hipotálamo, conhecido como a área do prazer mesmo. Entendeu? Então, aí essas áreas são bastante requintadas e esses também são meio desconhecidas por nossa ciência. Mas quem trabalha nessas organizações extrafísicas conhece bem nossa cabeça. Então tem toda uma hierarquia espiritual, extraterrestre, sei lá. Mas quando eu falo de extra, eu estou falando que está fora do nosso padrão de onda, né? Que ele sabe muito bem como mexer com tudo isso, inclusive para mexer com as nossas próprias emoções, né? Algumas características do nosso cérebro, eles têm características do cérebro dos peixes, e devemos salientar uma coisa muito clara, que nós tivemos uma vida que foi parte em água, né? E o que a gente precisa ficar atento é não deixar esses atuarem tanto junto à nossa cabeça. E como que eles atuam, para falar a verdade? Sabe aquele pensamento incisivo, sabe? Derrotista toda hora? Ou aquela imagem persistente? Começa a questionar, sou eu que estou pensando por mim ou tem alguém
querendo que eu tenha essas impressões. Sem contar também, né, Cris, a gente deveria também de cuidar a nossa vibração, né, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né, tem toda essa questão da nossa frequência, né? Com certeza. Se a gente não tiver higienizado nosso pensamento, nosso sentimento aliado à nossa ação, com certeza que nós estaremos atraindo para nós seres semelhantes aos nossos padrões de pensamento, sentimentos e ações. Com certeza. Ok, Kátia, queria fazer uma pergunta? Sim, na verdade, até uma colocação. Hoje eu ouvi, acho que foi publicado no grupo da Laura Botelho, alguém ali que eu não me recordo, um documentário hoje, que eu vi da Discovery sobre hipnose. O que me impressionou foi a facilidade com que se hipnotiza por lado de hipnose. Suzana, está cortando a voz dela. Exato, Kátia, está cortando a tua voz. Tu quer saber sobre hipnose, né? Que tu viu no Discovery algo sobre a hipnose, como é fácil manipular uma pessoa, como é fácil hipnotizar uma pessoa. É isso, né? Tu pode falar um pouquinho, Cris? Posso sim, Suzana. Eu estudei hipnose por 2 anos no Instituto Internacional de Psicanálise, onde eu fiz curso de psicanalista, né? E é fácil, porque existe um padrão de onda que nós falamos, que nós... como só você vê os pastores de igreja evangélica, eles fazem curso de hipnose, porque aquela mansidão, porque Deus fez o mundo, e você, amigos, eles vão subindo e vão descendo entre o padrão alfa, e as pessoas vão ficando e repetindo sempre a mesma coisa, aleluia, sabe? E aquilo vai entrando na cabeça das pessoas, principalmente que não tem opinião, né? É muito fácil de ser hipnotizado, de ser levado no tapa, né? As pessoas vão acreditando porque elas também são frágeis, né? Então essa fragilidade toda leva um monte de gente a fazer várias maus escolhas, né? Então é complicado. Inclusive é usado em várias religiões o sistema de hipnose, né? Ok, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre os implantes, bastante, a Kátia está querendo, ou seja, bastante os implantes ainda tem hipnose. Se não chegasse os implantes ainda tem hipnose, realmente. A Dani estava com dificuldade quanto a entender sobre implantes, né, Dani? Cris, os implantes, eles são chips, né, que é inserido dentro do corpo do ser humano, certo? Nem sempre chips. Alguns são chips, né? Outros são implantes etéreos colocados no psicossoma do indivíduo, né? Mas eles têm a mesma funcionalidade. Existem implantes que são colocados, inclusive, no sistema nervoso central, que fazem as pessoas terem imagens repetitivas na cabeça. É um assédio intraconsciencial terrível, né? Que leva a pessoa, às vezes, à loucura, ao suicídio. Quem está por trás disso, né? A gente não sabe dizer a raça ou a civilização que está, mas que tem alguém espiritualmente que trabalha por um plano inverso atrás disso, com certeza. Cris, hoje a gente tem aí uma variedade de confederações, né? O pessoal acha que também gostaria de saber um pouquinho sobre as confederações. Falando um pouco sobre a confederação, vai ser um prazer para mim. O que vocês gostariam de saber sobre a confederação? Pode falar, Kátia. Eu assisti ao documentário Anunnaki, que a Laura Botelho. Se tu puderes escrever, fica bem melhor. Enquanto isso, a Cris vai falando para nós sobre as confederações, o que vem a ser confederações, o que ela faz, como diz o Zosa ali, que quer alguma explicação sobre o que ela faz. Na realidade, a Confederação dos Mundos é como se fosse a nossa ONU aqui, mas com objetivos cosmoéticos e universalistas, né? Que são levados a cabo com seriedade, né? São 24 anciões, considerados estes evoluciólogos do mais alto nível espiritual. E eles não são governantes desses planetas a nível físico, eu devo salientar, eles são governantes a nível espiritual. E eles planejam, né?
até o desenvolvimento de outros mundos em evolução, entendeu? Como aconteceu com a Terra. Quem acha que os Anunnakis vieram aqui e fez aquilo tudo ao bel prazer, imagina, isso tudo foi planejado mesmo, entendeu? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. E nas curas, Cris, o que isso tudo vem a somar para nós, humildes seres humanos? Você quer saber sobre o meu ponto de vista sobre curas alienígenas? Exato, tudo o teu ponto de vista, no que tu também tá vendo no mundo em geral. Olha, Suzana, eu chego a duvidar um pouco da questão de curas alienígenas em terreiro, em centros, porque eu acho que esses seres, eles têm tanta tecnologia que eles não precisariam atuar junto com os médiuns, para te falar a verdade. Eu acho que quem atua junto com os médiuns ali são seres que estão no mesmo padrão que os médiuns, entendeu? Porque seres muito mais evoluídos, eles têm energia livre aí para poder mandar para os bolsões, para dissolver esses bolsões de ódio, de guerra no nosso planeta, né? Mas é uma possibilidade, está no universo de possibilidades, você concorda? Eu já estive participando de alguns centros que trabalhavam com cura e no início eu fiquei até um pouco fascinada e depois eu fui mais a fundo, eu vi que era tudo fascinação, só que não existia uma coisa, alguma cura contundente que pudesse dizer, isso realmente aconteceu, entendeu? Eu acredito que possa haver cura, sim, por eles, se eles quiserem ajudar, mas eu acredito na autocura, particularmente. Eles podem, claro, com a tecnologia que esses seres têm, eles devem ter condições, de forma científica, de promover qualquer cura que eles quiserem, mas será que eles vão fazer isso mesmo? Interferir no nosso livre-arbítrio? Porque o que é a doença, no meu ponto de vista? A gente adoece primeiro no espírito, na alma, para depois ela desaguar no corpo físico, né? Então, eu penso que um cara doente, ele chega lá, ele pode levar aquele passe do médium, ele se sentir melhor. Mas para que ele se autocure mesmo, ele vai precisar remodelar a cabeça dele em questão de pensamento, sentimento e ação. Porque senão ele vai ser que nem uma árvore que está cheia de pombo, que você chacoalha, e a hora que ele sai para fora do centro, os pombos voltam tudo para cima, porque ele não mudou o comportamento, entendeu? Eu estou lendo as perguntas do pessoal aqui. E quero agradecer também a presença hoje da Laura Botelho. A Laura Botelho hoje está aí visitando o nosso grupo. Seja bem-vinda, Laura, e obrigada. Vamos ver aqui. Laura, seja bem-vinda, hein? Honra estar contigo aí, hein? Hoje ela veio visitar nós aqui. Vamos ver. A Laura tem uma coisa, viu, Suzana? Eu acho legal porque assim a gente bate muitos conceitos de física quântica, que é uma coisa que eu gosto muito e que eu vejo muita fundamentação, entendeu? Então, assim, do meu ponto de vista, não existe doença no macrocosmo, no microcosmo nominal, porque não existe a doença no macrocosmo universal. Existem doentes. E os doentes são doentes de cabeça, entendeu? Exato, não existe doença, né, Cris? Existe sintoma. É isso, Zana, isso aí. O pessoal aqui, os ossos, está dizendo que às vezes vejo a doença física como um sintoma de uma doença espiritual. Confere, Cris? Confere. Estou perguntando as larvas astrais, né? As larvas astrais, elas são colocadas por esses seres, né, Suzana, para minar energia, né? E elas fazem com que existe um mecanismo que fazem com que as pessoas fiquem em repetição, né? Eu estive com algumas pessoas implantadas, que eu sabia que eram implantadas não porque eu tinha visto, porque eu não tenho esse tipo de paranormalidade, de clarividente, né? Mas eu estava com o pessoal da apometria e eu estava estudando essas pessoas a nível de análise mesmo, de psicanálise. E as pessoas ficam num padrão repetitivo de sofrimento e dor, sabe? E elas não conseguem mudar esses padrões internos, né? Então isso fica se refletindo. O assédio fica sendo intraconsciencial, sabe? Interno, sempre com uma repetição, entendeu? Entendi. Mais perguntas, pessoal? Alguém quer usar o fone? Sérgio? Sérgio quer falar, Sérgio? Oi, Cris. Oi, pessoal. Boa noite. Ô, Cris, eu tinha perguntado sobre os implantes numa região específica.
essa região aqui do ombro, na parte de trás, né, que tem esse osso que chama omoplata. Eu queria saber se você conhece algum tipo de implante específico dessa região, assim. Olha, existe um implante que eles colocam na coluna das pessoas que ela realmente ela faz com que as pessoas tenham dores muito intensas na cabeça, e aí as pessoas começam a procurar essa sintomática e falam com o médico realmente não consegue localizar. E depois de ter passado por uma sessão de apometria, que eu acompanhei isso muito de perto nesses anos, de algumas sessões de apometria com pessoas sérias, né? Com pessoas que fazem por amor à causa mesmo, elas conseguem mudar a vibração, ajudar a pessoa a mudar. Primeiro é a pessoa que tem que se ajudar, senão não rola, entendeu? De tirar o implante. Porque através da quebra de padrão vibracional é que você quebra o link com o implante, né? Aí elas começam a melhorar, entendeu? Então é uma coisa louca, sabe? São tantos implantes que existem, catalogados aí pela pessoa da apometria, da espiritualidade, e mesmo em projeção da consciência a gente vê algumas coisas. São minúsculos aparelhos que levam as pessoas ao desequilíbrio. Aí as pessoas acabam me perguntando, mas eles têm conhecimento sobre isso? É claro que tem, porque nós humanos, nós adoramos má companhia, nós achamos graça na desgraça, entendeu? Então, se a gente adora essa má companhia e acha graça na desgraça dos vícios, a gente vai atrair semelhante, semelhante atrai semelhante, é uma lei metafísica, né? Os outros querem saber como eu sei que estou com implante e como retiro. Olha, quando a gente tem um pensamento muito constante e a gente fica como se fosse no looping, né? E percebe que alguém está pensando por nós, e geralmente os pensamentos são muito negativos, né? De derrota, de suicídio, né? Então a gente tem que ficar prestando atenção, porque eu queria até contar se você me permite, contar um fato que aconteceu, acompanhado de transcomunicação. Posso contar, Suzana? Claro. Nós tivemos há algum tempo a mãe de uma menina que se suicidou, ela se jogou do 8º andar aqui em São Paulo, e o laudo médico era de esquizofrenia, né? E aí em transcomunicação a mãe não se conformava, porque ela tomava tanto psicotrópico que ela não conseguia não conseguia nem se levantar da cama. E ela se jogou, ela saiu do quarto dela, ficava longe, foi até a janela, cortou a rede e se jogou do 8º andar aqui em São Paulo. E conclusão, ninguém se conformava, porque ela era uma pessoa que antes disso tinha uma vida muito ativa, era muito alegre, né? E a mãe acabou procurando a Sônia Rinaldi. E qual não foi a surpresa, né? Quando nós tentamos comunicar com essa garota, que eu vou ocultar o nome aqui por uma questão de ética, e ela diz assim: mãe, eu não me matei. Aí entrou uma voz, né, junto com ela, dizendo assim: eu matei essa louca. Aí ela falava assim, e atuava dentro da minha cabeça, como se fosse um implante. Entendeu? Oi, Suzana, entendeu? Deu para entender o que eu falei? Sim, perfeitamente. E muitas vezes eles usam esses embustes aí, sabe, da nova era, para conquistar médios egóicos e esses religiosos fanáticos aí, sabe? E eles também encontram bastante jovens aliados fiéis, porque se a gente for perceber, a gente nunca viu uma juventude tão materialista e tão sensorialista como hoje. Tudo bem que hoje nós temos aí os índigos, mas eles também estão se perdendo, porque primeira coisa que o índigo, quando ele chega aqui, ele já sofre de síndrome do estrangeiro, né? Aquele filme, Cris, até que a Kátia está comentando agora sobre o contato imediato de 4º grau, eu também vi esse filme. Ali é um filme bem mais aprofundado na questão de seres, né, extraterrestres. Ali ele mostra bem mais do que os outros, né, filmes que já teve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse de 4º grau, aquele que a menina é abduzida do quarto, é esse? Exato, que até deu uma polêmica na televisão, que a foto dela aparece bem mais maquiada, né?
Então, Su, sabe, eu acho que uma forma deles perturbarem bastante é utilizarem essa implantação mesmo, né? É, o que eu venho percebendo que tem muita gente assim, que inclusive a gente não conhece os meandros da loucura, sabe? Mas muita gente que está internada em hospitais psiquiátricos, que eu já conheci alguns aí, né? Numas de pesquisa mesmo, muita gente ali está obsidiada mesmo, né? E existem seres que talvez nós ainda não saibamos, mas que eles estão num outro padrão de onda, que inclusive o Credo Mutua fala deles, eles são realmente muito perigosos, que são os Chitauris, né? Vocês já ouviram falar deles? Eu já ouvi falar. Então, esses seres, nós captamos eles em transcomunicação em centros, entendeu? Espíritos. Então, vamos dizer, eles são seres que estão em outro padrão de onda, ainda que não trabalham muito para a consciência, entendeu? Então, é normal que eles atuem dessa forma, né? Eles querem seguidores, escravos, querem ser adorados. Então, tudo que leva à adoração, que retira a lucidez de uma pessoa, é questionável, né? Então, quando as pessoas vêm querendo vender, sabe, querendo usufruir de toda a espiritualidade para poder conseguir as coisas, mistificando fatos, mentindo, olha, questionem, gente, sabe? A gente não veio aqui para ser seguidor de ninguém. A gente veio aqui para realmente conhecer essa parte nossa e conscientizar ela, né? Então, e é só o autoconhecimento que nos dá essa bagagem, mais nada. Isso tudo não quer dizer, pessoal, que nós devemos pensar no pior, nós devemos pensar em coisas negativas, não, muito pelo contrário. Isso não é um momento agora, essa nova era agora, não é o momento da gente baixar nossa vibração, vamos deixar bem claro isso, né, Cris? Com certeza, aliás, o medo é uma ferramenta deles, né? Mas assim, a gente tem que ter raciocinar mesmo, sabe? Perguntar sempre, para que isso? O que vai acontecer comigo se eu pegar esse caminho, essa estrada, sabe? A gente precisa se questionar mesmo, sabe? E focar sempre no melhor, né? Mas não ir pela cabeça de ninguém, pela nossa própria cabeça, entendeu? As pessoas trazendo bastante conhecimento, eu acho importante isso. Mas a gente também tem que entender, Suzana, que cada um tem um caminho diferente. A evolução é isso, entendeu? E não adianta ensinarmos matéria de faculdade para alguém ainda que está no pré-primário da existência, entendeu? A Rosemel, ela fez uma pergunta aqui que ela já tinha feito antes, que eu só não quis fazer porque nós já tínhamos trocado de assunto. Então ela está perguntando, escutando tudo isso, eles são tão maus para nós humanos? Na realidade eles não são maus, não é? Se um animal conseguisse enxergar a nós, eles também vão achar que nós somos maus, porque nós mandamos milhões de seres todos os dias para o abatedouro. Então, é o nosso nível de evolução. Então, nós vamos respeitar o nível de evolução deles. Entendeu? Todo assediador um dia vira amparador, né, espiritual, né? Então, cada um está trilhando um caminho. E esses caminhos são atípicos. Na realidade, alguns estão mais conscientes, outros menos. Mas, assim, cabe nós fazermos escolhas para não cairmos nos mesmos padrões que eles, entendeu? Às vezes a gente fala mal de reptiliano, de draconiano e Greys, etc e tal, só que é o seguinte, se eles estão conosco, ou se nós estamos sendo implantados por eles, é porque de alguma forma nós temos algum pensamento semelhante a eles, né? Aliás, semelhante atrai semelhante, né? É uma lei universal, né? Então, pessoal, eu queria fazer uma colocação para ver o que vocês acham, porque eu costumo muito observar assim alguns filmes e eu fico assim meio espantado, assim, né, maravilhado, né, com algumas realidades que eles passam para a gente de forma tão sutil. Então, um dos filmes que eu gosto muito é o Guerra nas Estrelas, né, onde você tem lá os mestres Jedi. Então, o mestre Jedi, uma das habilidades dele é justamente isso, ele consegue influenciar uma outra pessoa. Então, por exemplo, né, tem diversas situações no filme, né, que ele precisa se passar por alguém ou entrar em algum lugar, daí ele faz um gesto com a mão, né, e fala alguma coisa e a pessoa vai e repete exatamente o que ele está falando, né.
Então, daí se aprofundando assim na história da Guerra nas Estrelas, né, e da origem desse poder deles, eles então explicam que o Mestre Jedi só consegue fazer isso com pessoas, né, de mente fraca, né, que eles colocam, né, ou animais também, né, de mente fraca. O que seria então essa mente fraca, né? Seriam pessoas com pouca consciência, né? Seriam pessoas com pouca consciência. Então, pessoas com pouca consciência, elas tendem a reagir às coisas, né? Que é um princípio do universo, né? Ação e reação. Então, eles simplesmente reagem ao impulso que um outro ser dá para elas. Daí já uma pessoa consciente, ela já tem firme propósito, né? Então ela não se deixa influenciar tão facilmente, né? Hipnose também, tudo. Então aí eu vejo essa questão toda de implantes, larvas, né? Eu vejo como várias interpretações, né? Pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa, né? Que é essa capacidade que todos temos, né? De estar emitindo um pensamento tão forte que outra pessoa pode captar, e se essa pessoa não tiver, né, uma mente forte, né, uma mente consciente, ela pode vir a repetir, né, simplesmente o que a gente está induzindo a pessoa a fazer. Então, o que vocês acham disso? Eu acho muito coerente o que você falou, porque é verdade. Até a hipnose é isso, né, o poder de influenciação mesmo, né? O que um pastor faz para conseguir tantos adeptos? Ele usa o poder da oratória, né? E aí ele influencia centenas de milhões de pessoas aí a segui-lo. E muitas vezes em coisas que não são muito legais, né? A gente vê aí o Tim Jones aí nos Estados Unidos, que foram 900 mortes, né? Ou não é uma hipnose coletiva, é isso? Que poder é esse que a pessoa tem de levar 900 pessoas a se matar, a tomar veneno? A Dani colocou uma coisa bem colocada ali, né, o Dani, o que a gente faz com os animais, né? O que eu estava falando, se nós formos vistos pelos animais, nós somos vistos como demônios, porque a gente manda milhões de animais todos os dias para alimentar a nossa fome, né, para alimentar nosso desejo de carne, entendeu? E como será que eles olham para nós? Porque nós não temos muita compaixão ainda, né? Então, se nós estamos aí, como dizem que os reptilianos, chitaues, nós temos muito a ver com eles ainda, nós ainda não abolimos esse sistema de matança animal, de sacrifício, né? Então, a gente não pode reclamar muito, né? Nós partilhamos das mesmas ideias em alguns pontos. Exato, Cris. Pessoal, vocês não têm noção do que os animais passam quando eles estão lá. Eles soltam uma química, né, o Cris, no corpo, eles já sabem que para onde vão, abatedor, isso exatamente. Eles já sabem para onde é que vão. Então eles soltam aquela química no corpo, e isso tudo, pessoal, vem para nossa mesa. É para ali e a gente consome aquilo ali. Daí é que a gente fica com toda essa densidade do nosso corpo, porque nós ainda comemos animais. A verdade é que, de certa forma, vários cânceres, né, cânceres que existem, são por conta da carne vermelha. E isso existem estudos muito sérios, né? E a gente morre intoxicado pela dor dos sacrificados mesmo, né? Porque, de certa forma, a gente está também se alimentando de uma energia densa. Nós não somos carnívoros, nós somos carniceiros, sabe? Vocês sabem disso, né? Porque carnívoro é o leão, o tigre, que mata ali na hora e come. A gente não, a gente é carniceiro, tipo urubu mesmo, sabe? E não vamos muito longe também, né, Cris? Daqui a pouco nós estamos sendo chipados também, porque está aí vindo aí, já vi notícias sobre chips nos seres humanos, né, para substituir os cartões, né? Isso tudo é um jeito de manipulação, né? Oi, Cris? É o sistema Mondex, né, que você está falando aí, né? Exato. O sistema Mondex é o sistema que alguns cartões de crédito querem que coloque aí no... Eles estão dizendo que até para ajudar, tal, né? Mas não é mais uma forma de monitorar o ser humano, né? Porque Mondex é na mão direita, né? Na realidade é um chip do tamanho de um grão de arroz. E lá vai constar o RG, o SIC, cartão de banco, tudo, né? E diz que vai ser anti-sequestro, mas também
é uma forma de tirar toda a liberdade do ser humano, do meu ponto de vista, né? Inclusive isso aí vai ser visto assim como um alto nível, né? Então, pessoas vão precisar de cartão. Olha, eu não vou querer colocar chips, mas vai ser o único sistema de cartão, via cartão, vai ser esse, né? Então, não vai ter como o pessoal escapar disso. E aí, escapar como disso, Cris? Fazer o quê? Na realidade, o ser humano, para esses poucos reis, porque nós somos muitos escravos para poucos reis, né? Somos os 8 países mais poderosos, então, quer dizer, enquanto a grande massa, não se conscientizar, a gente não muda muito, né? Porque a ressonância morfogenética, ela precisa de uma quantidade de indivíduo para levar a informação em ondas, né, Suzana? Enquanto a gente não mudar nossos padrões de pensamentos, sentimentos, a gente não vai mudar o mundo. Mas precisa de uma parte da população se tornar mais racional, mais pensante mesmo, né? Não só seguidora do nada, né? Para que a gente consiga dar esse upgrade em nossa raça, né? Dene está dizendo que nós vamos voltar às origens, no mato, plantando e colhendo, vivendo em comunidades sem sistema. É uma opção, Dene. Tomara que o ser humano volte na idade do compartilhamento, né? Que aconteceu uma coisa esses dias que eu fiquei questionando. As pessoas me convidaram para sair e cada um na mesa com seu próprio celular, né? Entendeu? E não tinha troca de ideia nem interação, né? O ser humano esquece que ele está do lado de outro ser humano e ao invés de ficar conversando e trocando, fazendo uma interação ombro a ombro, amistosamente, não. Cada um fica no seu celular, no seu tablet, né? O que realmente chateia bastante para quem busca uma reintegração cósmica. Você imaginou se eles chegarem aqui, cada um ficar com o seu tablet, Suzana, ou com o seu celular, nem olhar para a cara desses caras, entendeu? Bom, nós temos dentro de casa, Cris, uma imensidão de aparelhos, tudo com chip. A gente tá, não tem como, né? A gente escapa de um e cai no outro. A gente está rodeado de aparelhos dentro da nossa casa. Verdade, mas com tudo isso, embora a tecnologia tenha ajudado bastante o ser humano, ela também está afastando o ser humano de ser humano, né? A gente está deixando de interagir com o nosso próximo mais próximo, porque as pessoas ficam plugadas nos seus aparelhos, nas redes sociais, esquecendo que os amigos estão ali do lado, entendeu? E isso a gente precisa tomar de volta, né? Essa troca de conhecimento, a troca de afeto é muito importante para o ser humano, né? Por exemplo, a TV, Cris, nós temos aí, a TV já foi colocada para nós, né, para a população, com segundas intenções, tu sabe disso. Nós temos aí uma infinidade de propagandas, de produtos que a gente come na alimentação, de gordura, isso tudo vai cada vez calcificando ainda mais a nossa glândula pineal, né? Esse é o objetivo, né? De que a gente não evolua nesse sentido, né? Com certeza, sabe por quê? Todos esses aparelhos estão fazendo o ser humano ficar exteriorizado e não interiorizado. O ser humano precisa voltar para o seu caminho original, que é o caminho de dentro, né? Ele se interiorizar e buscar ter um encontro consigo mesmo. Porque dentro de todos nós temos a resposta para tudo e a cura de todos os males. Mas nós precisamos voltar para nós, né, Suzana? Então é muito importante esse processo de conscientização das pessoas, para que as pessoas deixem de ser robôs para se tornarem despertadores, né? A TV é um dos meios mais fáceis que eles colocaram aí para nós, de nos manipular, de que o ser humano ele não evolua, né? Nós temos aí tudo através da mídia, desde a alimentação, enfim, infinidade de coisas aí. Pessoal, quem mais quer falar? Quem quer fazer uma pergunta? A Kátia está dizendo que eu centralizei meus equipamentos em um único ambiente e coloquei orgonites para redução das emissões de energias desqualificadas. Eu já ouvi falar nisso, Kátia. Eu tenho que dar uma estudada nisso, que eu também já ouvi falar muito nisso também. Me chamou a atenção. Suzana, deu um picote aqui no meu computador, não entendi. Espera aí que eu vou falar aqui. A Kátia falou algo aqui sobre os orgonites, só um pouquinho.
que ela centralizou os equipamentos dela num único ambiente, tá? Para redução, e ela colocou esses organetes para redução das emissões de energias desqualificadas. Conseguiram entender agora, Cris? Entendi, funciona mesmo, viu? Eu tenho que dar uma estudada. Te confesso que eu quero dar uma estudada melhor nisso, porque eu já ouvi muito falar nisso e me chamou a atenção isso. Tem uns vídeos, né, Kátia? Se eu não me engano, tem. Ô, Suzana, você está sabendo que nós estamos em plena tempestade solar hoje, né? Exato, entra agora, né, logo cedo, tipo após as 6 horas, né, da manhã, a gente já está tendo aí essa tempestade, né, o Cris? É verdade, vamos torcer para que não ocorra nada de grave no planeta e que não mexa com nenhuma placa tectônica aí, porque parece que essa foi feroz, pelo que o Sorro comunicou, né? E é importante a gente não baixar a vibração, né, que a gente consiga manter um padrão de vibração muito bom. Com certeza, com certeza. Vamos emanar sempre e focar sempre em coisas boas. Sim, Jerônimo, está marcado para 15, né, que amanhã, 6 horas da manhã já começa já. Será que ela chega aqui nesse horário, Cris, ou ela está vindo nesse horário? Não, essas ondas, esses raios gama estão chegando amanhã aqui no nosso planeta. Então, eles estão dizendo que isso vai enfraquecer um pouco o nosso campo magnético e pode causar, sim, perturbações nas placas tectônicas, maremotos, tsunamis, pode causar, sim. A FEMA já foi... né? Cris, a FEMA já foi... Ela está sendo bem ativada, né? Lá nos Estados Unidos, né? Eu vi bastante movimento, né? Os Estados Unidos estão muito preocupados, né? Por causa de uma falha enorme que eles têm lá em São Francisco, né? Então, eles estão bastante preocupados com essa tempestade solar, não só por aparelhagens eletrônicas, satélites, mas porque isso realmente pode causar grandes transtornos onde tem falhas geológicas, né? Ok, Cris. Alguém mais quer fazer uma pergunta, pessoal? Kátia, eu quero. Eu gostaria de voltar à pergunta lá do começo sobre a relação dele. Kátia, nós não te ouvimos. Gostaria, oi, está dando para ouvir? Sim, agora sim. Eu gostaria de voltar à pergunta lá do início do nosso estudo de hoje, sobre a relação dos pleiadianos e Enlil. Kátia, tá ruim a ligação, Cris, sabe que escreve para nós. Acho que ela quer saber sobre os pleiadianos, o Cris. Que tem muita história em cima canalizações e, enfim. Particularmente, todos os locais que eu vi, onde dizem que tem pleiadianos, as perguntas básicas que eu fiz, eles não conseguiram responder como se fossem pleiadianos. Então, eu não acredito que eles atuem em centros espíritas. Eu não vi nenhum, até hoje, atuando. Porque nos centros que eu fui, que diziam que tinham pleiadianos, as perguntas mais básicas eles não sabiam responder. E os egos deles eram totalmente siderados, entendeu? O Jerônimo está perguntando também a relação entre os pleiadianos e os Anunnakis. Ô Cris, a Kátia colocou a pergunta dela lá, tu consegue ler? Segundo Zacarias Zitzen, a coroa com 7 estrelas é uma relação direta com as Pleiades. Segundo ele é. O tridente é de Enki, isso mesmo, Kátia, de Enki. Isso aí. Os Anunnakis, pela visão do Erich von Däniken, eu estive com ele, como vocês já sabem, eles dizem que os Anunnakis estão voltando. E que, na realidade, esses símbolos adotados por Enlil. Os Anunnakis têm relação direta com o pessoal do Sirius B, pelo que ele falou também. Então deve ter uma relação. Você vê que nas abduções sempre vê os loiros com o pessoal de Sirius B, são os zetas, né? Os zetas reticulianos, os baixinhos cabeçudos, né? Pelo menos foi isso que ele... Enki, vulgo Satanás? Não. Talvez seja a história que você conhece. O Enki, na realidade, ele é considerado o senhor dos mundos internos aí, hein? Porque ele que cavava os túneis para conseguir o ouro, né? Para quem estudou, né? Tem mais alguma pergunta, Sua?
Bom, do Denner, aconteceu 2 eventos há menos de um mês. Vi no céu durante 2 noites algo que nunca havia visto. Uma luz brilhante, muito grande, que foi crescendo muito e permaneceu brilhando. Até que foi diminuindo aos poucos e logo em seguida, quando já estava com o tamanho de uma estrela, começou a andar e andou bastante até sumir. Evento de uns 4 minutos. A pergunta é a seguinte: ultimamente, no momento em que estamos hoje, a transição do planeta e a evolução energética tem voltado a atenção daqui do planeta por muitos seres? Eu vou falar o que eu recebo em transcomunicação, tá? Com certeza. E eu vou dizer só por quê. Porque nós somos descendentes deles. E eles têm um carinho muito grande pela raça humana. E se eles quisessem, qualquer raça que se atrevesse a destruir o nosso planeta, ela seria barrada pela Confederação. Nós temos salvaguarda, sim, de verdade. Os governos do mundo sabem disso. Então, não pense que nós estamos à deriva. O Eric também disse a mesma coisa. Vamos ver, como eles captam e utilizam a nossa energia emanada na frequência por eles desejada. Olha, como eles captam, a gente não sabe. O que a gente sabe em transcomunicação, eu penso particularmente que eles captam pelo poder mental, né, deles. Eu penso, mas eu vou dizer que pelas transcomunicações instrumentais, eles têm uma capacidade de materialização em fótons, em luz. Eles têm habilidades científicas que nós não temos. Eles aparecem, desaparecem de forma tridimensional. E quem faz parte do IPAT sabe disso, e nós não temos uma explicação lógica, mas o que eu já presenciei, e que não só os meus olhos, como os olhos de vários pesquisadores, é de ficar com o queixo caído, né? Porque eu já presenciei reptilianos, e inclusive na minha página do Facebook tem todos eles gravados, tá? Em padrão de luzes, eles se materializam tridimensionalmente, parece que nós estamos numa jornada nas estrelas. É surreal, mas é real. É como se fosse holográfico. Confederação do Astar Shena seria uma guarda? Nossos novos defensores, vocês que me respondem, uma terceira. Olha, Astar Shena, para mim, ele não existe, porque em 25 anos de pesquisa, ele nunca entrou em transcomunicação para falar conosco. Ele pode existir, eu não o conheço, né? Mas para mim, ele é uma fraude criada aí por algum governo para manipular a raça humana e ser seguidores. Mas quem são defensores do planeta Terra são os 24 anciões da Confederação dos Mundos, que são seres num alto nível de evolução, que planejam tudo para a nossa própria evolução. Nossos defensores também somos nós, afinal de contas nós somos o nosso eu superior, né? Nós somos os nossos defensores e também os nossos juízes, né? Só estou dizendo aqui, Sônia, que foi um soco no estômago quando ela descobriu que o Astar não existia. Não, para mim, sinceramente, não significou nada ele existir ou não existir, porque o que protege a gente, na verdade, é nosso nível de consciência, né? E nós somos eternos mesmo, né? Então, isso que vale. Perguntando se eu posso continuar com a transcomunicação. Gente, transcomunicação, qualquer um de vocês pode fazer em casa. É um evento fácil de conseguir. Não precisa ser especial, não precisa ser médio, não precisa ser nada. É simples. E a gente capta vários padrões de onda, tanto do ultravioleta quanto do infravermelho. São captados imagens de seres impressionante e deixa a gente meio fora do ar, porque parece que você está vivendo num universo holográfico mesmo, entendeu? Uma coisa eu posso garantir para vocês: a transcomunicação vai ser comprovada já aí por várias outras pesquisas que tem outras pessoas encabeçando, não só a Sônia Rinaldi, e eu tenho certeza que vai ser o maior boom da humanidade. Tenho certeza. Cris, a Confederação dos Anciões é o mesmo que o Conselho de Anciões? Sim, eu penso que sim, porque eles são seres de alto nível evolutivo, não é um governo material, são governos espirituais. Entendeu?
Estão falando da fraternidade branca aqui, né? Eu conheço pouco sobre a fraternidade branca, gente, mas assim, o que eu posso dizer é que nada está separado, nós é que separamos aqui embaixo. E a gente é muito iludido e confundido com historinhas para manter a gente nessa matrix mesmo. Então é bom a gente questionar bastante, estar bem lúcido, bem desperto, sabe? Para que a gente não caia no conto dos outros, que a gente viva a nossa história com realidade, dentro da nossa realidade, que é o mais importante, entendeu? Eu acho que isso é mais importante. Eu assisti algumas coisas do Alex Collier, né? Mas assim, eu não lembro o que ele fala de confederação, entendeu? Ok, mais pergunta, pessoal? Suzana, tem uma pessoa dizendo assim que ela tem pedido contato. Olha, eu vou dizer uma coisa, vocês que procuram, de certo encontrarão. Encontrarão, sim, aquele que te faz procurar, entendeu? A gente sempre procura algo, porque a gente sabe que a gente vai achar. Se você realmente deseja ter contato de forma fraterna com esses seres, com certeza você terá. Com certeza. Porque se você tem isso dentro do teu ser, é porque você está deixando esses bairrismos umbilicais para adentrar numa era de fraternidade universal mesmo, entendeu? É só abrir mão desse bairrismo que a gente contata, entendeu? Cris, e na questão dos intraterrenos, Cris? Os intras são os nossos parceirões, né, de jornada, né? Eles estão aqui ajudando a gente, trazendo, às vezes eles trocam, colocam uma pessoa deles entre nós aqui como se fossem humanos, né, para trazer conhecimento, né? E eles são maravilhosos, são maravilhosos. E tenha certeza, se nós estamos longe do poder real de destruição do nosso planeta, porque nós temos muita proteção de vários seres, tanto o pessoal de cima quanto os intras aí, viu? Na realidade, estão falando aqui sobre a relação dos intras com os alemães. Na realidade, sabe, eu acho que o Hitler, ele interpretou o que ele quis interpretar, né? Não, ele interpretou de acordo com a cabeça dele, não o que ele recebeu. E assim como ele interpretou isso, um monte de religião interpreta o que quer também, e tem um monte de seguidores aí, né? Ana, fala sobre Agartha que você estava falando. Exato. Nós temos aqui no Brasil várias entradas de intraterrenos, viu? E uma delas, assim, aqui no Mato Grosso, né, que inclusive uma pessoa da eubiose muito reconhecida esteve dentro, entrou junto com os intras, né, e teve contato, e tem interação com eles, e às vezes eles estão, são em vários locais aqui no Brasil. No Brasil temos muitos. Intraterrenos não quer dizer que eles estão embaixo da terra, não é? Eles estão em mundos internos, e são numa outra dimensão. Você falou certo, Sérgio, é uma outra dimensão. São governos ocultos, mas não governo negativo, é um governo positivo, entendeu? Conversei algumas vezes com o Oro, né? Então ele esclarece bastante, né? E é Matias de Stefano, que eu não sei. Tem um vídeo dele no YouTube, o Cris, sobre Matias. Eu não assisti ainda, Suzana. Não conheço ele, não. Ele já é até bem mais, já está aí no YouTube há mais tempo, né? E ele fez muitas colocações do que está acontecendo hoje, né? Ele é bem entendido nesse assunto. Até vou te passar um vídeo dele para te dar uma olhada. Na realidade, a gente tem que escolher ser parte da resposta ou parte do problema, entendeu? O que vocês preferem? Eu prefiro ser parte da resposta, né? Porque geralmente o ser humano tem sido parte do problema. Ele foca só em coisas negativas. A humanidade sempre foca em coisa negativa. O dia que ela reverter isso, nós tomaremos conta do que é nosso, do nosso planeta. Mas é a grande maioria que tem que tomar conta, né? A gente coloca o nosso poder muito na mão dos outros. Ele está perguntando sobre Nibiru, o Cris, tem algum conhecimento? Tudo que eu sei de Nibiru é que Nibiru existe, né? O próprio Eric Von Däniken disse que Nibiru existe, mas vai só passar perto do planeta Terra, informações dadas pelo Eric em off, lá pelo ano de 3.700, não agora. Que Nibiru está muito longe,
Eu penso que ele existe sim, tanto que as referências que existem do Zecaria são muito sérias, né? Eu acho que vai demorar para a gente poder ter esse grande cataclismo, mas ele demora para chegar próximo da nossa roda, da nossa magnetosfera aqui, de interferir na nossa magnetosfera aqui. Ok, viu, pessoal? Então não precisa se preocupar, ele não vai atingir a Terra. Não agora, né, Cris? Olha, pelo menos o que diz o Eric, não. Diz que nós teremos contato nesses 10 futuros anos aí, né? A Ison também vai passar perto, mas pelo que eu estou sabendo de um pesquisador renomado aí que vocês conhecem, né? Mas o que está vindo aqui agora diz que é uma nave enorme, né? Pelo que eu estou sabendo. Bom, gente, mas a gente não tem que terminar de nada disso, afinal de contas nós somos eternos, né? Isso aqui é apenas mais um cenário da nossa representação dessa grande peça chamada vida, né? E eu acho que a gente tem que desempenhar o melhor papel que a gente pode desempenhar, entendeu? Essa nave, pelo que eu estou sabendo, vai aparecer para todo mundo ver, e ela está vindo em direção para a Terra. O próprio Eric Von Däniken diz que tem uma esquadrilha gigante salvaguardando o nosso planeta nesse instante, e eles estão vindo para fazer um contato amplo com a nossa humanidade. E que ele tem certeza que eles são pacíficos. Ouvi isso da própria boca do Eric Von Däniken, e em breve estarei com Edgar Mitchell também, né? Fazendo para quem não sabe, Edgar Mitchell é um ex-astronauta, nós vamos estar fazendo uma reportagem com ele, e tem 300 milhas de extensão, diz que é gigante, é uma nave-mãe mesmo, mas são nossos parentes genéticos aí, nossos pais genéticos aí. Eu não entendo, Jeová como assim? A Dani disse que não entendeu. O que tu gostaria de entender melhor, Dani? Ela quer saber sobre a nave. O João, em havendo esse contato, como você acha que os governos tentarão utilizar esse evento para seus interesses? Então, primeiro, eu acho que o governo primeiramente, acho que os governos vão, principalmente os governos americanos, eles vão colocar o temor na população como se fosse uma invasão, porque eles sabem que esses seres são pacíficos e que vai trazer muita consciência para a nossa humanidade, entendeu? Mas aí cabe a cada um de nós olhar com os olhos e com a nossa mente, né? Sem se deixar levar, né? E outra coisa, João, a gente não pode esquecer de um fator aí muito importante, que é a nossa energia. Muitas pessoas, eu tenho conversado com muitas pessoas e elas vêm me perguntando, fazendo essa mesma pergunta: o que vai diferenciar uma coisa da outra? O que vai, em aspas, né, que as pessoas dizem salvar, né? Eu não gosto dessa palavra, mas é a tua vibração. É isso que vai fazer a diferença naquela hora. É como nós estamos. Tudo vai ser através da nossa frequência. É assim que nós vamos ser vistos. Exatamente. Na realidade, assim, quando eles chegarem exatamente, eu não sei, mas eles estão chegando. Pelo menos essa informação eu tive de fontes seguras. Para quem não sabe, o próprio Eric, ele trabalha aí para os governos americanos, e ele disse que ele, aos 80 anos, como ele já está, ele não tem mais por que segurar nenhum tipo de informação. Quando eu perguntei a ele: Eric, essas naves que estão sendo mostradas no YouTube, vindo em direção à Terra, isso é uma realidade, é tudo fake? Ou seja, tudo falso? Ele disse assim: é uma realidade. E vocês vão ter o prazer de reconhecer os pais genéticos, entendeu? Tem imagens no YouTube, sim. Tem sim. Então, se vocês procurarem, que tem. Tem vários filmes mostrando dos satélites filmados as naves, entendeu? Então, assim, alguma coisa real, gente, está para acontecer. Nunca houve tanta divulgação do fenômeno UFO como está havendo agora. Então, a gente pode esperar que qualquer hora realmente algo contundente vai acontecer. E quem tiver num trabalho de frente vai ter que ajudar as pessoas a compreenderem, a entenderem os nossos visitantes e ponto. Eu acho que vai ser o maior presente essa reintegração cósmica. E eles não vêm para uma invasão, eles vêm para uma reintegração. Podem ter certeza.
Eles vêm para uma reintegração. O que nós vamos aprender é ter que aprender a lidar com as diferenças físicas. Nós vamos ter que aprender. E mais uma coisa, linguagem universal é o pensamento, viu? Não vai ter essa de, mas não vou entender, eles vão entender. Eles vão entender sim, porque eles entendem nossas... Aí, ó. Por notícias da internet, diz que a Rússia se prepara com mísseis contra a invasão. É uma bobagem isso aí. A Rússia não tem nem condições. Os caras têm uma tecnologia, gente, para quem teve contato com eles, que sabe disso, eles têm uma tecnologia que, nossa tecnologia ainda é infantil, é infantilizada perto do que eles têm, entendeu? Era isso que eu ia comentar. Existem muitos seres reencarnados, sim, aqui no planeta. E me perguntaram outro dia se existem reptilianos. Tudo que a gente possa imaginar existe. Eu já vi reptiliano face a face. A diferença física é cruel, a gente assusta mesmo. Mas eu acho que nada que uma emanação de pensamento de bondade, de respeito, né? Que eles vão compreender completamente, entendeu? Acho que fazemos muita fantasia em vários assuntos, né? Mas eu acho que a gente tem que se colocar realmente como seres que sabem o que querem e o que podemos trocar de verdade. Como sair de um encontro com o reptiliano? Bom, inicialmente eu tomei um choque, né? Porque eu estava no Egito, em Komombo, na terra deles, mas ele não me fez nada, ele me fitou com uma certa bondade. Se eu confiaria no reptiliano, bom, eu não confio nem quase nenhum humano, como eu vou dizer que eu confio no reptiliano? Mas eu confiaria a partir do momento que ele fosse se eu sentisse na minha bioenergia, né? E sentisse na bioenergética dele, se ele fosse confiável, né? Afinal de contas, o sentir, gente, é a força da razão que nos leva à compreensão. A gente precisa aprender a sentir o outro, né? Então, isso para mim tudo muda Deus e demônio para colocar os ETs no altar, né? Quando começa com essa coisa de salvacionismo, a gente já tem que cair fora. Uma pessoa lúcida não precisa de ninguém salvando, ela mesma se propõe essa salvação e esse auto-perdão cósmico, né? Mas vocês podem procurar no YouTube, existem vários governos hoje também anunciando esse contato, né? O governo canadense, mexicano, todos eles aí abrindo o jogo. Logo, eu penso que a nossa presidenta aí vai abrir os arquivos também, porque, afinal de contas, não tem o que segurar, né? Claramente, espero que não haja mais esse tipo de religião, porque, no meu ponto de vista, religião é relação, que a gente tem uma relação de respeito com qualquer ser vivente e de bom tamanho, se nós conseguíssemos, né? Porque nós ainda não sabemos o que é respeito. Se nós soubéssemos, nós não estaríamos colocando em risco o futuro da fauna e da flora do nosso planeta. Nós precisamos claramente sair desse emaranhado que nos colocamos e ficamos tão exteriorizados, né? Perdendo tempo com tantos brinquedos eletrônicos, esquecendo de ser o que somos essencialmente dizendo. Porque aí nós vamos entender que o respeito é o princípio do verdadeiro amor, e sem o respeito a gente não consegue nada. Eu tenho certeza que se acontecer esse contato e nós presenciarmos isso de forma massiva, se nós demonstrarmos uma atitude de respeito, sem armas na mão, derrubando barreiras e atravessando essas fronteiras, com certeza, essa linguagem universal do respeito eles vão compreender. Legal, Cris. O Jerônimo está dizendo, lá vem novas religiões ou seitas em cima disso. Com certeza, né? O ser humano gosta muito de especular, né? Esse lado aí. O de casa, Cris. Vamos tentar olhar para tudo com bondade, porque a bondade destrói o egoísmo e atrai a humildade, né? Vamos ser benevolentes com qualquer tipo de criatura que venha nos contatar. Afinal de contas, eu acho que essa é a característica principal de pessoas justas. Vamos ter uma dose de doçura para desenvolver o que há e entender o que há no olhar deles. E sentir no íntimo que o outro é você, que eles são nós e nós somos eles projetados em outra identidade. Para isso devemos sempre olhar para tudo e para todos com bondade. Eu acho que isso é muito importante. E que a gente não saia correndo, né, nesse momento, né, porque eu acho que tem muita gente que
vai ter muito medo e vai sair correndo, entendeu? Ô Cris, agora tu imagina, chegando uma nave aqui, o pessoal vai se ajoelhar chamando Jesus Cristo e Jesus Cristo não vem, outro vai chamar o pastor tal e o pastor tal não vem, vai ser um Deus nos acuda. Jerônimo, tantos esperados. Tu vai procurar, o pessoal vai chamar Deus, Jesus Cristo, todos os santos que tem, que eles a vida toda levaram acreditando, e na hora H... Cris, está conseguindo escutar agora? É por isso que eu penso que o sentir é o mestre de tudo, né? Porque o sentir, se a gente for equilibrado, a gente permanece também imperturbável numa situação dessa. E aí, isso não vai conduzir a gente a trilhar caminhos habilidosos, né? Tanto nos penhascos como nas planícies, tornando a gente preenchido internamente e certo que a nossa programação existencial está aqui fazendo essa reintegração cósmica. Aí sim a gente pode ser digno de ser chamado homoconsciência. Ok, Cris. Alô, planeta Terra chamando Cris. Será que ela foi abduzida, pessoal? A Cris foi abduzida. Bom, pessoal, a gente já estava terminando mesmo, já são 9h30. Não, deve ser as explosões solares interferindo. Vai ver que ela foi chamada para alguma missão. Isso, Jerônimo, veio pegar ela e foi embora, exatamente, levaram a Cris. Bom, pessoal, gostou do nosso estudo de hoje, tá? Eu agradeço a atenção de todos vocês por esse nosso estudo de hoje, ok? E até a próxima, segunda-feira que vem, né? E amanhã é terça, amanhã tem a Cris de Pascoal rasgando o verbo, né? Que nada, Kátia, eu que agradeço, ok? Pessoal, boa noite, então, até a próxima semana. Pessoal, a próxima segunda-feira a gente vai ser o Sérgio, né? O Sérgio vai continuar o estudo da semana passada, certo, Sérgio?